Hello, people! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Yalabacast. E hoje é dia daquele episódio especial, que é um episódio entre mim e vocês, onde a gente tem essa troca direta de conteúdo, de experiência, de vivência sobre alguma temática ou algo em específico. Mas antes, não se esqueça de ir lá no nosso canal, se inscrever para que você receba notificações assim que saírem sempre episódios novos. Então, se inscreva no canal, curte e compartilha também os episódios para a gente poder saber que vocês estão curtindo aí de fato o conteúdo que a gente está gerando. E nas plataformas de streaming, não esquece, segue o nosso perfil, tá? Nós estamos no Spotify e também na Apple Podcasts. E a gente está aí bastante feliz porque estamos aí invadindo a Europa. Já temos ouvintes aí espalhados em outros locais além do Brasil. Então eu estou muito feliz com isso e quero cada vez mais que essa mensagem ela possa se disseminar. E hoje, eu e Alabá, que sou a host de vocês aqui nesse canal, vou falar e abordar sobre como o atendimento transformou a minha vida. E quando eu falo que ele me transformou, não foi apenas como pessoa, não foi apenas como profissional, mas também como pessoa. Alguns aqui já me acompanham há determinado tempo, já me conhecem, sabe da minha trajetória, só que às vezes não conhece exatamente o porquê que o relacionamento com o cliente se tornou um pilar principal para o meu desenvolvimento, até a construção desse livro que está aqui em cima com a gente aqui acompanhando e que está sempre presente nos episódios, que é o livro, né, o primeiro do Brasil, que trata sobre a cultura people-centric, onde está intitulado aí como as pessoas que estão no centro do negócio. Então, até eu chegar nesse livro, são aí 18, 19 anos de trajetória. Então você pode pensar, você que trabalha aí num call center, que trabalha num saque, e às vezes você fica pensando, poxa, como eu consigo construir uma vida, como eu consigo construir uma trajetória profissional atuando hoje como atendente ou estando no mercado de call center? Então eu espero que essa contribuição aqui, essa construção que eu tive de oportunidades na minha jornada, ela possam te inspirar, trazer insights e também contribuir para você que é colaborador, para você que é líder, porque eu passei por esses papéis e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Eu iniciei dentro da minha jornada, na época eu entendi que o atendimento estava voltado para mim, porque eu iniciei trabalhando num call center, foi a minha primeira experiência ali, grande experiência profissional, fiz alguns trabalhos temporários, trabalhando como atendente de loja em shopping, né, era a loja de roupa feminina, então foram as experiências ali que eu já tinha sempre de contato com o cliente, e eu estava no meu último ano de faculdade de Direito, eu cursei Direito, para quem não sabe, eu sou advogada também, apesar de não atuar na área, eu acabei aí com essa paixão pelo atendimento, eu acabei não entrando, não navegando pelo mundo jurídico, mas quando eu estava no meu último ano de faculdade, eu trabalhei durante um ano dentro da vara criminal da minha cidade, na comarca de Resende. E eu gostava ali dentro dessa atuação da área da vara criminal, no cartório, atuar diretamente no atendimento que era o que a gente chamava de apoio, que era o atendimento no balcão. Era as pessoas, a pessoa, o profissional que atendia a parte, que lidava e tinha contato com todo o público, né? E eu gostava muito de ficar nesse papel. Eu era funcionária terceirizada do Tribunal de Justiça e ali eu poderia, né, operar por todas as atividades, mas era ali que eu me identifiquei e eu gostava. E eu sempre prezei por compreender e entender as pessoas, independente de quem elas fossem, do seu status, né, da sua atuação, porque eu lidava tanto, né, com presos que iam lá fazer a assinatura do seu sursis e etc., tanto com familiares de presos, ou também com pessoas do âmbito jurídico por si só, né, o promotor, defensor, o próprio magistrado, e também advogados, policiais, enfim, era uma esfera de pessoas, né, onde tinha uma magnitude, uma pluralidade muito grande. Mas eu sempre prezei em tratar todo mundo de uma mesma maneira, onde naquela oportunidade eu tive um reconhecimento pelo magistrado da vara criminal, Dr. Luiz André Bruzzi, uma pessoa que foi um profissional que me ensinou muito, e na oportunidade ele pediu, né, que fosse anotado em ofício público um elogio, justamente por essa minha atuação junto às partes, pela forma como eu abordava, pela forma como eu conduzia. Então ali já ficou um sinal de alerta, de que isso era algo que me movia, que eu gostava e que realmente me envolvia. E ali foi logo na sequência, né, iniciei no call center, passei ali pelo cartório da vara criminal e depois eu entrei numa empresa privada de concessão de serviço público no meu município, onde ali eu entrei como atendente. Então era um atendimento ao público na loja e um atendimento no telefone, né? A gente fazia esse revezamento em ambos os canais. E ali inicialmente eu ainda não tinha ali uma clareza de compreensão total, né, sobre a necessidade do cliente, né, a importância da escutativa.
E nas experiências iniciais ali, era sempre aquele embate, até porque a gente lidava com o serviço essencial, né, da população. Então sempre gerava-se muito conflito. E inicialmente era muito naquela questão da impulsividade, né, um pouco de falta de maturidade, um pouco de falta ainda de amplitude de visão para compreender a atuação. Mas num determinado momento, eu comecei a entender que o meu papel ali era de fato solucionar a demanda de quem procurava a empresa. E foi aí que o jogo começou a virar. Né? Essa relação ela começou a ser muito mais assertiva, ela começou a ser muito mais leve, porque eu entendi que eu poderia sim contribuir e de fato fazer o possível para solucionar um problema daquelas pessoas. Obviamente, quando a gente fala sobre empatia, né, que é esse fato de você olhar e se colocar no lugar da pessoa, entender uma necessidade dela, algumas vezes as pessoas falam, mas é muito complicado eu ser empático se dentro da minha empresa existe uma política muito enrijecida, que eu não consigo ceder. A gente tem que entender também, né, claramente, que quando a gente fala de empatia, não é que você vai ceder aos anseios e à vontade do que o cliente te solicita. Não é sobre isso que a gente fala. Quando eu falo, né, quando nós falamos sobre empatia, entra um outro fator principal, que é a questão da negociação. Eu preciso entender até que momento, até que ponto aquilo que o cliente está me solicitando, eu equilibrar com a política que a empresa é possível entregar e, de repente, ter ali uma sessão ou não, para chegar num ponto em que fique bom para ambas as partes e a solução, que é o mais importante, de fato aconteça. Então, esse é um ponto ali inicial que me fez começar a ter esse olhar mais direcionado para o cliente e me fez começar a observar como tudo funcionava ali dentro da área para poder fazer sempre o possível de melhorar essa experiência do cliente. Eu comecei a observar quais os fatores que a gente poderia entender, por exemplo, na nossa oportunidade na época, um grande problema que a gente tinha era a demanda para realizar o atendimento no telefone, né, o tempo de espera do cliente e a quantidade de chamadas que se perdiam. Então, quando eu observei aquilo, né, me chamou a atenção e eu olhei o processo, eu vi possibilidades de pontos que poderiam ser aperfeiçoados, serem melhorados. E por eu ter essa proximidade, né, a liderança ela tinha um canal aberto muito grande, eu me vi, né, com essa possibilidade de expor essa minha visão. E quando eu expus essa visão, foi colocada em prática. Né, ela abertamente ouviu, né, olhou e falou, sim, ok, faz sentido, vamos ver. E quando a gente colocou isso em prática, os resultados aconteceram. E foi quando até depois que esses resultados aconteceram, foi onde essa oportunidade para que eu galgasse, né, outra ascensão ali dentro da área, acontecesse de fato. Então ali, ou seja, foi uma oportunidade que a princípio não existia, mas foi uma oportunidade que eu criei a partir do momento que eu me atentei e tive a atenção para observar e considerar fatores que poderiam ser melhorados. Então isso é um ponto bem importante, tá? A liderança diretamente não lhe cabe ela criar oportunidades. Mostre que você tem condições de atingi-las e de entregá-las. Isso é extremamente importante. E foi isso que eu busquei fazer naquela oportunidade, porque eu me apaixonei por aquele universo e logo pensei, de que forma que eu posso crescer aqui? De que forma que eu posso construir uma trajetória? Então eu passei pela área de ouvidoria e depois eu iniciei para gestão de relacionamento com o cliente, né, gestão de atendimento ao cliente, onde ali eu fiquei por quase 4 anos. E por essa experiência, essa expertise, né, porque eu sempre colocava ali pelo ponto de tomada de decisão pelo cliente, porque na ouvidoria também isso ficou muito claro. Lá eu realizava, né, um trabalho de pesquisa já junto aos clientes para entender, eu identificava qual era a maior demanda de serviço que sempre se repetia na empresa. E comecei a ver os clientes que sempre pediam mais de uma vez. E aí foi criada uma pesquisa para poder entender dele, né, como tinha sido de fato o serviço executado, se tinha sido solucionado conforme constava na informação do funcionário, né, na ordem de serviço, se o funcionário, como é que tinha sido o atendimento do colaborador quando ele entrou em contato também com a empresa, ou seja, vários fatores eram analisados. Então essa era uma pesquisa e eu fazia isso por telefone, ligando para todos os clientes o dia inteiro, para poder obter esses dados. E isso também trouxe muitas melhorias para a empresa. Por quê? Porque automaticamente nós começamos a identificar algumas falhas que aconteciam na postura e na condução do próprio colaborador, procedimentos que precisariam ser melhorados por parte da empresa também. Ou seja, ouvir o cliente sempre trouxe benefício, porque ele possibilitava, através dessas informações, as nossas correções.
Isso, então, trouxe mais novas oportunidades de crescimento e de melhoria de percepção da empresa para com o cliente, o que hoje nós vimos aí sempre sendo levantado como possibilidades de aumento de credibilidade da marca. Então, isso ali eu estou falando de algo em torno de 2009, 2010, né, porque eu comecei aí bem cedo nessa trajetória. Lá no call center eu comecei em 2005 e depois desse período de 4 anos à frente a gestão, depois participando de um projeto empresarial da empresa, onde foi o desenvolvimento do sistema comercial, e eu fui convidada na época pela diretoria para desenvolver todo o processo, né, de construção na área de gestão de relacionamento com o cliente que estaria dentro do sistema. Então ali eu me voltei e fiquei 1 ano trabalhando, né, diretamente dentro desse projeto, auxiliando na implantação do sistema em algumas concessões, porque era um grupo e aí existiam concessões em vários municípios. E quando retornou para a minha cidade, eu tive a oportunidade de ter uma ascensão para outras áreas. Então, eu tive a oportunidade depois, na sequência, passar e atuar pelo faturamento, depois gerir a área de cobrança, em que englobava tanto a parte de arrecadação, recuperação de receita, fiscalização. E isso fez com que eu tivesse toda ali uma visão comercial de uma maneira completa, porque eu passei por todas as cadeias, por todas as áreas que eram existentes dentro dessa operação. Então, o atendimento, que foi por onde eu iniciei, e me galgou, me possibilitou trazendo tudo isso, porque em cada área que eu fui atuando, eu fui levando o olhar do cliente. Então, no momento que eu atuava dentro do faturamento, e aí ia acontecer, né, um reajuste tarifário, alguma questão que a gente precisava fazer, a preocupação era sempre em avisar o cliente antecipadamente, constar as mensagens antecipadamente. Se a gente identificava algum problema no medidor dele que precisava ser trocado, era comunicar aquele cliente antecipadamente que aquilo aconteceria. Assim como no serviço de cobrança também. Muitas das vezes, antes de fazer a interrupção, a gente abria o canal para fazer feita uma negociação, compreender de repente o momento do cliente, ceder por algum tipo de prazo, ou seja, isso é o que eu falo da empatia. Até que ponto eu poderia ceder para ele com espaço a mais, por mais que eu soubesse que ele tinha que pagar e que eu sabia que aquilo não impactaria negativamente no alcance da meta da empresa. Isso só era possível por quê? Porque também eu de fato conhecia muito especificamente todos os processos da empresa. Então esse é um ponto que eu falo também, que os colaboradores, para que eles tenham, né, esses anseios de crescimento, eles consigam se desenvolver e traçar e criar ali com pontos de melhoria oportunidades para si, conheça absolutamente os processos que a sua empresa oferece, conheça exatamente os produtos e os serviços, porque isso vai fazer com que você tenha um olhar amplo de toda a organização e faça com que você seja um profissional diferenciado. Mas é importante dizer que em paralelo a toda essa trajetória, né, porque quando eu alcancei esse último estágio, eu já estou falando aí do período de 2016, 2017, lá em 2013, há quase 10 anos, eu já comecei a empreender. E ela, mas você já trabalhava dentro de uma empresa, e por que você foi empreender? E eu fui empreender vendendo roupa. E comecei a empreender, não foi por dinheiro, foi por uma dor que eu, como cliente, como consumidor, senti no mercado, que era de ter um bom atendimento, que era ter um atendimento respeitoso, sem sofrer preconceitos, sem sofrer rejeições, e aquilo era algo que me incomodava. Então pensei, acredito que pessoas, além de mim, passem pela mesma situação. Então, por isso que eu comecei a empreender na oportunidade. Paralelo à minha função, eu executava depois da minha jornada, eu ia atender as clientes na casa dela, levava as roupas, atendia. Então, aquelas horas eram excepcionais para mim, porque ali também eu entendi o grande papel de servir. Porque pode parecer alguma coisa boba, né, para quem ouve muito, mas para muitas mulheres, aquela oportunidade de consumir uma roupa, comprar, adquirir, era um momento de autoestima, um momento de melhoria. E confesso para vocês que nessa oportunidade era muito mais sobre o contato e ter alguém para conversar do que o simples fato de comprar. Porque às vezes, para experimentar uma roupa, dizer e analisar se ficou bom ou não, de 15, 20 minutos você consegue fazer isso. O atendimento por vezes levava horas. Era 1 hora para atender alguém, 1h30, porque era muito mais sobre o contato. Então ali eu fui entendendo que você se relacionar com o cliente, você criar essa relação, era essa proximidade. Era a confiança, era a postura, era como você conduzia para você gerar uma conexão de sucesso e de sustentabilidade. Então aquilo foi ficando muito claro para mim. E eu levava isso também para o meu mundo corporativo, do corporativo eu levava para o meu negócio. E no meu negócio eu fui criando toda essa ascensão, onde eu fui fazendo em paralelo durante muito tempo. Quando foi em 2017, a minha jornada no mundo corporativo foi interrompida. E ali, como eu já empreendi, eu falei, bom, agora é o meu momento de focar em cima disso que eu faço, pelo qual eu sou já apaixonado, eu gosto de fazer. Então, eu me debrucei sobre o mundo do empreendedorismo. Foi quando eu, de fato, comecei a estudar sobre empreendedorismo. E vale aqui ressaltar que eu quero que vocês me digam, quem aqui que está acompanhando, muitos de vocês, né, dependendo da faixa etária, nem sequer tinham noção, mas quem aqui tinha conta já no Instagram em 2013?
Em 2013, muita gente aqui nem sabia que Instagram, por vezes, existia. Em 2013, quando eu comecei a vender roupa, eu já vendia no Instagram. Eu já fazia essa operação pela rede social. Então, algo que é muito falado hoje, eu já realizava isso lá em 2013 e 2014. E eu vendia muito. Aprendi, corri, fui atrás, pesquisei como é que fazia para embalar, para mandar, como é que consultava o valor para o cliente e desenvolvi isso. E comecei a atender muita gente de fora. E o que fazia com que eu atendesse muita gente de outros estados? Porque era pela atenção que eu dava no atendimento ali no momento do WhatsApp. Já vendia muito pelo WhatsApp, né? Ele fazia o contato pela rede social para ter algumas informações, mas eu logo levava para o WhatsApp e no WhatsApp eu passava todas as informações, detalhes de medições, fotos mais próximas, vídeos mostrando realmente o tecido, ou seja, essa clareza da comunicação entre mim e entre o cliente sempre foi algo que eu prezei muito para que houvesse um alinhamento. E essa clareza trazia cada vez mais confiança das pessoas comigo. E foi o que foi me dando destaque e eu fui entendendo isso de uma forma cada vez mais clara. Então eu já sabia que o alicerce para o meu negócio dar certo era essa conexão com o cliente. Logo, eu precisava me preocupar em sempre oferecer o que fosse de melhor para ele. Então, nessa oportunidade que eu me foquei no empreendedorismo, que eu comecei a estudar cada vez mais, eu falei, bom, preciso entender mais do universo de moda. Porque vender roupa não é simplesmente você ir num atacadista, adquirir peças de roupa, pendurar numa arara ou encher uma sacola e sair ofertando. Não é sobre isso, né? Eu sempre tive na cabeça, não é apenas sobre isso, eu preciso entregar algo a mais. Então, eu me formei como consultora de imagem e estilo, eu logo me formei como profissional de análise cromática, que é aquele coloração pessoal. Isso eu estou falando, gente, de 2018. Hoje eu sei que as funções estão muito bem evidenciadas aí nesses últimos anos, mas eu estou falando de algo que há 6 anos talvez nem fosse muito disseminado e falado. E foi algo que eu busquei na oportunidade e que me deu muito mais destaque. Por quê? Porque quando as pessoas iam adquirir o produto e serviço, eu conhecia muito bem daquilo tecnicamente. Então, a minha decisão e a minha solução ela era eficaz. E por que eu busquei tudo isso? Porque eu sempre tinha um olhar para o cliente. Era como o cliente ia entender e compreender que não era apenas uma peça de roupa, era entender um caimento, era entender ali, de fato, se aquela cor foi legal, se o perfil dele era uma coisa mais lisa ou mais estampada. O cliente sempre teve no olhar de tudo para mim. E aí toda essa estruturação, né, veio sempre sendo solidificada, então eu me finquei ali nessa parte do vestuário feminino, atendi, já tinha uma carteira de clientes fixas, eu já trabalhava com esse foco na fidelização e eu sabia que isso era a grande garantia de sucesso do meu negócio, então eu já tinha os faturamentos para todas as coleções que eu trazia a cada 15 dias, eu já tinha um faturamento de vender 60%, 70% de tudo que eu trazia de forma imediata. Em 1 ou 2 dias, isso já era vendido. Então, por quê? Porque era sempre o foco do que o cliente realmente fosse buscar, qual seria exatamente a necessidade delas. Eu ouvia nos momentos de atendimento, eu perguntava qual era o hábito dela de consumo, por que geralmente ela comprava roupa, se era mais para sair, se era para trabalhar, qual era o momento. Então, quando eu ia já pensando naquela cliente para poder trazer a roupa, né, vamos supor, nas minhas personas, eu já trazia de acordo com aqueles perfis que elas me sinalizavam. Então, a venda era assertiva, ela era direta. Então, conhecer o cliente, ele sempre vai trazer bons resultados. E depois desse período do vestuário feminino, teve a possibilidade aí de uma sociedade empresária também pensando numa boa entrega de atendimento ao cliente como foco principal para que ele tivesse uma promoção de uma entrega eficiente, né, com foco ali que fosse totalmente inclusivo para todos os tipos de público e foi o que de fato aconteceu. As pessoas realmente aderiram, as pessoas realmente se incluíram naquele ambiente e frequentavam, que era o fator mais importante. E aí nesse estágio já total, chegando ali logo depois pós-lockdown, né, de 2020, foi quando eu analisei e falei assim, poxa, eu estou aqui já há tantos anos, e ali naquele momento foi quando eu falei, bom, preciso retomar aqui para a parte da Ialabá, qual é o papel dela e o que ela vai desenvolver, né, porque ali na região onde eu resido, né, muitos aqui talvez não conheçam, mas eu resido em Resende, que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, né, a gente pensar como um perfil profissional é muito aquela de ascensão, né, de sucesso, são as pessoas que ocupam ali as funções executivas dentro da parte industrial, né, das empresas, referências, ou que você seja dono de algum negócio. Então, são estágios, experiências que eu já tinha passado. E aí, eu sempre imaginei que falei, bom, tem algo a mais para poder entregar, tem algo a mais para ser construído. E aí, nessa oportunidade, foi quando eu encontrei, tive um mentor, onde eu inseri numa mentoria, porque eu falei, bom, preciso agora me dedicar aqui para uma área de parte profissional, para eu voltar aqui à minha disciplina assídua de estudar e ver qual a linha que eu vou seguir. A princípio seria voltar a vender roupa, porque eu tinha começado a startar um comércio online. E aí nessa oportunidade foi quando eu entrei numa mentoria do JJ
E quando ele conheceu essa história que eu resumi aqui para vocês inicialmente, que ele também ouviu, ele foi quando me deu uma diretriz e falou, bom, diante de de tudo que você percorreu no mercado, de toda a sua experiência, de toda a sua expertise, de toda essa montagem de processo, de todo esse fluxo, de toda essa centralidade do cliente sempre na sua atuação, essa preocupação na entrega de excelência, ele falou, cara, aqui é o momento de você ofertar isso para outras pessoas, porque nem todo mundo tem esse conhecimento. E você não tem apenas conhecimento, você tem um know-how, né? O que a gente chama de know-how? Know-how é quando a pessoa ela é detentora de uma habilidade e de prática, de experiência sobre aquilo. E eu, de fato, tinha experiência, né? Eu galguei durante toda uma jornada aí a gente já está falando de quase 15 anos, né? De 15 anos de atuação. Eu, de fato, galguei aquilo e tive resultados, né? Porque foi onde eu construí toda a minha vida e, felizmente, tive sucesso até então, naquele momento. E foi quando isso startou. Quando isso startou, comecei, então, a auxiliar outros profissionais, outras empresas, para construir também os seus negócios através dessa ótica, porque eu, de fato, acredito fielmente que o sucesso esteve sempre nesse relacionamento entre cliente e empresa. Essa relação de confiança, essa conexão, ela sempre vai fazer com que essa troca, esse resultado seja potencializado. Porque a minha vida toda tinha sido sobre isso. Então não tinha como ser diferente. E aí, quando eu comecei a trazer essa prática para dentro das empresas, eu comecei a ver que eu precisava também, ou que tinha algo que era além de olhar para essa centralidade do cliente. Eu comecei a entender e a observar que os resultados que eu tinha obtido até então era porque eu considerava o cliente sim como importante e que eu observava ele, né, e tinha ele como ponto central para tomadas de decisões, mas que era além disso, que o meu olhar ele era para as pessoas em si que atuavam dentro daquela jornada e dentro daquele mundo dos negócios. E aí foi quando, numa oportunidade, eu comecei a ter aquele incômodo com isso, né, de aplicava, né, acontecia, tinha um resultado, porque de fato é o que acontece, só que eu ficava naquela, eu falei, cara, mas não é só isso, né, tem algo mais além que a gente precisa atuar, que a gente precisa focar, que a gente precisa desenvolver, e eu sempre tive essa conexão muito forte com esse título de pessoas, porque pessoas, eu na época de faculdade, eu já chamava as pessoas de pessoa, eu não cumprimentava e falava assim, ei, João, ei, Francine, ei, Ellen. Eu falava, e aí, pessoa? E aí, como é que você tá? Era assim que eu me reportava. E na época de empresa, a mesma coisa. Eu não falava, oi, Silvana. Oi, Dislaine. Eu falava, e aí, pessoa, como é que você tá? Era o nome que eu utilizava. E isso, tipo assim, pode parecer que não tem nenhuma conexão, mas é engraçado que quando eu lancei o livro, esses amigos, né, dessa época, dessa oportunidade, eles mesmos brincavam, falavam, poxa, não tinha como seu livro ter outro título, porque tinha que ser pessoa, porque isso sempre foi a sua cara. E aí, eu comecei a entender que era sempre esse olhar mais para as pessoas que fazia com que eu tivesse e conseguisse construir os resultados. E numa oportunidade, né, logo após um evento, eu com uma amiga no restaurante, foi quando eu já tinha determinado que faria a escrita do livro, e ali, sentada, isso foi, eu tô falando de já 2021, eu descrevi para ela, né, desenhando, e falei assim, tá vendo aqui, amiga, se a gente parar para pensar, a gente tem um papel da liderança, que é extremamente importante, e a gente tem um colaborador, porque o líder ele entra como o papel de considerar o cliente como ponto para ele atingir, só que para ele escalar e para ele poder ter mais resultados, né, ele precisa do colaborador. Então é uma necessidade o colaborador aqui. E quando o colaborador entra nesse game, eu preciso pensar que existe uma hierarquia, mas que eles estão ali numa parceria de atuação. Então precisa ter uma troca sobre eu direciono, instruo e treino para fazer e eu preciso ter um feedback de que aquilo de fato funciona, dá resultado. Então essa relação ela precisa ser uma via de mão dupla. E aí o colaborador ele vai ter esse olhar para poder atingir o cliente com excelência. Então essa troca do líder com o colaborador, ela precisa ser positiva para que esse colaborador, na necessidade de atuação dele, ele consiga construir isso e alcançar esse sucesso com o cliente. Então quando eu desenhei isso aqui para ela, eu falei, cara, tá vendo quando é só a cultura no cliente? Aqui, na verdade, o sucesso dos negócios, ele está atrelado a esses papéis e aqui, na verdade, o que a gente está falando? De pessoas. Então, foi um desenho de uma pirâmide, né, como se fosse um triângulo, e eu vi essa conexão e falei para ela, tá vendo aqui no meio? Pessoas. Por isso veio esse título de Pessoas no Centro dos Negócios. Pessoas, o Centro dos Negócios. Foi daí que nasceu essa metodologia, que dentro do livro está nomeada como Tríade dos Negócios, e ali eu fui descorrendo para, de fato, né, entender se aquilo faria sentido. Então, eu discorri sobre o papel do líder, porque é dele que sai ali, né, e dá o porte, o pontapé inicial dentro das suas incumbências, das suas funções de extrema relevância, como desenvolver pessoas, instituir processos, ser o zelador pela cultura, aplicar a cultura, ser o exemplo para
para que isso aconteça, que ele seja sempre ali voltado para a equipe, seja esse ponto de segurança para a equipe, a necessidade do colaborador, porque o colaborador se torna necessário, onde ele também, de certa forma, se alinha àquela cultura, vê se aquela cultura faz sentido para ele, para que ele esteja ali de fato, e ele ali dentro das suas escuta ativa, dentro de realização, pelo menos do básico, muito bem executado, porque isso vai possibilitar que uma experiência de fato aconteça perante o cliente, que uma satisfação do cliente de fato seja alcançada. Então eu já tenho essa troca entre ambas as partes. E aí vem um papel essencial do cliente como ponta final, que é onde vai ratificar de que tudo isso internamente faz sentido. E aí a gente chega, né, num desenho que a gente observa que essa promoção se trata de funções distintas e que vai trazer o sucesso do cliente. Então, na época, quando eu fui e fiz esse desenvolvimento, essa narrativa, esse alinhamento, né, juntamente com esses grandes nomes que estão aqui comigo no livro, que é o Joel e o José Salib Neto, foi quando numa apresentação sobre essa visão, né, que eu tive ali de desenvolvimento, se fazia sentido, e a gente, depois de algumas análises ali, de algumas aplicabilidades, enxergamos que sim, que essa sim é a ótica e que essa sim deve ser considerado, onde depois de alguns meses do meu livro publicado, eu vi instintivamente que ali eu já estava tratando da cultura people-centric, que nem então era disseminada aqui no Brasil. E isso me fez tornar, né, o primeiro livro sobre a cultura people-centric no país e ser a precursora, né, e ser a desenvolvedora e criadora dessa questão das pessoas no centro. O que traz como título uma comunidade que eu até abri recentemente. Eu vou deixar aqui para vocês, né, um QR Code que tem um link de acesso para vocês poderem entrar na comunidade, onde é um ambiente também de colaboração, um ambiente de construção, onde a gente realiza benchmarkings sobre algumas temáticas que a gente acredita que seja importante, porque eu quero trazer e quero focar na experiência do cliente sempre considerando esses papéis correlacionados e essas atuações correlacionadas, que se trata de liderança, que se trata de experiência do colaborador, que se trata da importância dos fluxos de processo. Porque quando a gente fala de cultura people-centric, é olhar além, né? Não é o olhar apenas para os processos e olhar para o cliente, é olhar para esse todo, é olhar para todos os papéis. De que forma isso está acontecendo? De que forma as áreas se encaixam internamente na empresa? Então aqui, quando eu paro para olhar, né, e a gente vê que foram navegações de mares completamente diferentes que eu passei, né, seja pelo mundo de saneamento básico, seja por mundo jurídico na vara criminal, seja ali esses 10 anos corporativos, seja empreendendo na moda feminina, seja empreendendo no ramo fitness, a minha vida esteve sempre pautada pelo relacionamento de sucesso com o cliente. Sobre essa preocupação em entregar excelência, sobre essa preocupação com pessoas, sobre o bem-estar. A galera do front nas empresas sempre foi um olhar muito positivo que eu tive e é um olhar muito positivo quando eu vou atuar dentro da consultoria e mentoria, porque eles são peças extremamente relevantes para o alcance do resultado. Então, esse olhar para o time, né, o líder, ele realmente tem essa preocupação, ele estar voltado para isso, debruçado para que isso aconteça, é o que vai garantir o sucesso de tudo isso. Então, quando a gente trata dessas pessoas na centralidade, é importante dizer que não tem uma relevância de um não sobrepõe o outro. São papéis de formas distintas em que, em conjunto, eles constroem o sucesso do negócio. Então, aqui, se eu elimino qualquer um deles, eu já tenho uma quebra nesse fluxo e ele não vai fluir, ele não vai acontecer. Então, o que eu posso dizer, né, do que o atendimento transformou a minha vida, ele simplesmente construiu a minha vida. É metade de uma trajetória, metade de uma vida, de fato, trazendo exatamente e debatendo sobre o universo do cliente em que fez chegar até esse estágio da construção sobre essa metodologia, que é essa aplicabilidade sobre essa entrega, para que a gente consiga entender que será sempre sobre pessoas. Os negócios são entre pessoas, né? Por mais que seja um B2B, mas são entre pessoas. É uma pessoa que desenvolve algo para atender uma outra pessoa e que vai atender uma outra lá na ponta final, quando a gente fala de B2B2C. É uma de uma. É de pessoas para pessoas, é tudo sobre pessoas. Então, trazer essa cultura centrada nas pessoas, ser a precursora dessa atuação, é de fato uma grande responsabilidade, mas um fato que eu tenho muita felicidade de construção e de entrega por ser algo que eu sempre acreditei e por estar pautado de fato numa construção que eu percorri, que eu de fato calcei. Então, quando eu falo desses papéis da liderança, do colaborador, trazendo o papel do cliente, é porque foram os estágios todos que eu passei na minha vida. Foram todos os estágios e experiências que eu tive, e isso é o que me detém e que me apresenta todo o know-how para que hoje possa ser contribuído com os profissionais nas áreas e possa ser disseminado essa visão para que, de fato, a gente consiga construir cada vez mais resultados. Porque resultados, né, através das pessoas, muitos conseguem e alcançam, mas com as pessoas eles se tornam muito maiores.
e eles se tornam muito mais sustentáveis, porque a gente consegue ter um envolvimento, um engajamento muito maior de oitiva entre as partes e de pertencimento entre as partes, onde o comprometimento ele acaba sendo muito mais vantajoso. Então, convido vocês para que vocês possam entrar lá dentro da comunidade para viver um pouco mais essa experiência com a gente, e os profissionais de atendimento, as pessoas que atuam dentro desse universo, independente de que área específico, que possam entender que, considerando sempre esse olhar para o cliente, em que ele seja sempre o ponto de tomada de decisão do seu negócio, mas que você respeite as funções que internamente estão sendo ali operadas, executadas, as pessoas por si só, você pode ter certeza que o seu negócio vai ser sempre cerceado e potencializador de resultado. Eu sou Yelaba Lopes, a sua host aqui nesse podcast, e para mim foi um prazer conseguir trazer e apresentar para vocês um pouco da minha jornada e sobre essa construção de como o atendimento de fato conseguiu transformar a minha vida profissional, onde me fez chegar no estágio onde eu estou hoje e que pode com certeza contribuir e também ser um ponto aí de alavanca exacerbada sobre vocês. Não se esqueça, esse sucesso empresarial ele é construído de dentro para fora. O foco precisa ser além dos clientes. O foco precisa ser nas pessoas. Até o próximo episódio.